Amém? Graças a Deus. Mas vamos adiantar aqui. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo 21. Atos 11, 21. Graças a Deus. Amém? Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22. E chegou a fama daquelas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a Barnabé até Antioquia. Versículo 23. A qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Versículo 24, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Diga assim, ser ou não ser? E vamos plagiar o William Shakespeare, eis a questão. Amém, podeis assentar, graças a Deus, amém? Que honra, pastor Marcelo, puxa vida, rapaz, ó, e o homem que já é bispo, né? Ele já é bispo, né? A gente fala pastor Marcelo porque é o título, mas ele é bispo já, né? Graças a Deus por isso, uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Irmãos, a gente vai vivendo experiências que elas vão nos forjando, né? Vocês sabem que ao vir para cá, eu vim de aplicativo, né, de Uber. E como é que era o nome do motorista? Uma bala aí para quem acertar o nome do motorista. Era Marcelo. E ao terminar aqui a nossa corrida e me deixar aqui, o que ele fez? Ele falou, pastor, o senhor não precisa me pagar, coloca de oferta lá hoje, lá. Amém. Então, graças a Deus, Deus tem sido bom para conosco, amém? Irmãos, e outra, chego aqui, irmãos, olha que coisa tremenda, né? Quem vai me receber? Oséias. Aí eu dei um passo a mais para dentro, quem que vem? Israel. Eu falei, pronto, estou na terra prometida. Estou na terra prometida, graças a Deus por isso, né? Então, olha, que Deus te abençoe, coisa linda, igreja maravilhosa, Deus abençoe vocês estão lindos, amém? Quando chegou o pessoal da Terra Fértil, até brinquei aí com o pastor Santana, pastor Cláudio, que eu falei, eu senti mesmo um ar de que estava chegando o cananeu. Aí, para apagar minha boca, quando o pastor Marcelo vai apresentar a Terra Fértil, pede a Terra Fértil para ficar em pé, e pediu eu também para ficar em pé junto. Paguei com a minha língua, tá vendo? Graças a Deus por isso. Mas amém? Mas irmãos, que bom, né? E irmãos, isso é o grande segredo do avivamento. Já começa aqui, recebe aí a mensagem. Está aí o avivamento. O avivamento está em cada vez mais nós, como igreja do Senhor, permanecemos assim unidos. E unidos dessa forma assim, informal. Não estava preparado, fica melhor ainda. Né? Que o combinado não sai caro, mas na graça do Senhor, aquilo que não é combinado sai mais barato ainda, sai mais maravilhoso ainda, amém? Então que o Senhor possa abençoar vocês, estou muito grato mesmo, né? Trago aqui a paz do Senhor do Ministério Casa de Zaqueu, né? Nós fizemos um aninho, os caras com 29 já, ó. É bom, sabe por que 29? Porque aí eu me sinto mais ou menos nada igual, né? 29 anos, tal, né? Também eu, tal, né? Sabe de nada, inocente. Graças a Deus por isso, amém? Irmãos, esse texto é maravilhoso, amém? Que ele possa estar falando ao seu coração. E eu não quero aqui que você ache que eu estou sendo antiético, não, né? Nós temos um texto básico, né? Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde diz ali que é maravilhoso, né? Ouvi a tua voz temi, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. E aqui você vê que o livro de Atos, que é um livro maravilhoso, que é o nosso, né? Você sabe que Atos termina no capítulo 28, e hoje nós estamos no capítulo 29. Porque nós estamos dando sequência a esse Atos dos Apóstolos.
Eu e você hoje estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Vemos escrevendo, né, ao longo da nossa vida com o Senhor. E isso tem sido algo muito importante. E o que eu tenho meditado, irmãos, e falado até lá na igreja, Ministério Casa de Zaqueu, que hoje, com certeza, nós como igreja do Senhor, nós temos uma missão muito grande, irmãos. A pandemia já tinha feito um estrago. E não sei se você sabe, o mundo está vivendo 2 guerras. Uma na Europa e outra no Oriente Médio. E a gente sabe que o mundo por si só, ele já tem problemas sozinho. E quando você põe uma pedrinha a mais, um agravante a mais, como uma guerra, uma epidemia, uma pandemia, isso traz mais conflito ainda. Isso traz mais dificuldade ainda. E aí eu fico imaginando que eu e você, nós, graças a Deus, estamos seguros, estamos bem, estamos fortes, estamos firmados, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz, para aqueles que perecem, é loucura, mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Então, cada vez mais, nós estamos que estar atrelado à palavra do Senhor. Hoje foi falado aqui sobre escola bíblica dominical. Eu me converti na Igreja Batista, assistindo, participando de escola bíblica dominical, irmãos. E a igreja hoje precisa entender que a escola bíblica dominical, ela tem que ser um dos cultos mais importantes. Porque nós precisamos ser forjados na palavra do Senhor. O pastor Santana falou aqui, Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra é fiel para continuar. Então entenda uma coisa, Deus não vai parar com a sua obra. Se você está pensando em parar, sinto muito, meu querido, você está pensando sozinho, isolado. Porque Deus não está pensando, eu não estou pensando, eu tenho certeza que pastor Marcelo, com a Igreja Assembleia de Deus, não está, pastor Santana, pastor Edson, e hoje estamos aqui, pastor Eliseu, né? Pastor Eliseu. Então, olha, irmãos, nós estamos aqui para dizer o quê? Aviva a tua obra, Senhor. E essa palavra aviva, avivamento, ela por si só ela já tem um poder. Porque é viver em duplicidade, é viver com força, é viver tomado realmente por algo, por uma motivação muito grande. Salomão diz lá em Provérbios 16:1 que do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor a resposta da boca. Provérbios 16:3 ele diz: confia no Senhor os teus pensamentos e eles serão estabelecidos. Vai acontecer. A igreja começa aqui no livro de Atos, você sabe disso. O apóstolo Pedro dá o pontapé, dá o start. Mas lá em Mateus 16, ele já tinha recebido uma promessa de Jesus. Mateus 16, Jesus havia saído para a região da Cananéia, onde é uma região muito distante, uma região até estrangeira. Dá a sensação de que Jesus passava por um momento muito difícil, até mesmo no seu emocional. Porque ele era afligido em todos os momentos, era tentado em todos os momentos, era agredido em todos os momentos. Então ele se retira com os discípulos. E ao se retirar com os discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele diz assim: o que dizem os homens que eu sou? E eu fico imaginando, será que hoje nós podemos responder às pessoas que nos questionam, ser ou não ser? Quem é Jesus para você? E aí lá começam a dizer algo que era comum na época. Referência dos apóstolos, dos profetas do Velho Testamento. Então começaram a dizer para ele: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Estavam dizendo até que ele era João Batista. João Batista tinha morrido recentemente, já querendo introduzir a reencarnação. E aí o que Jesus diz? E aí Pedro toma a iniciativa e olha, irmãos, a gente sabe que Pedro foi um homem muito ousado, a ponto de andar sobre as águas. É o único homem natural que andou sobre as águas. E Pedro toma a iniciativa e fala: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus completa isso de forma mais tremenda ainda. Porque Jesus diz assim: bem disseste, Simão Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus.
Então Jesus já traz o quê? Que o apóstolo Pedro havia recebido uma revelação. E eu quero em nome de Jesus profetizar na sua vida que você vai receber revelações do Senhor. Seja através de sonhos, seja através de visões, através de canções. Porque nós como igreja do Senhor precisamos viver as revelações do Senhor. Jeremias 33:3 diz lá: clame a mim e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabes. Então nós como igreja do Senhor precisamos receber a revelação do Senhor, e esse vai ser o grande diferencial. Porque enquanto nós estamos, porque falando até de Abacuque, eu até perguntei aqui, qual era o profeta que gostava de biscoito, né? Que era Abacuques, né? Então você sabe que Abacuque, ele está indignado, irmãos. E Abacuque não era um profeta, que eu vou dizer aqui, profissional. Aquele profeta que vinha da escola de Elias e Eliseu. Abacuque me parece que era um homem até do campo, era um fazendeiro. Mas ele está indignado, pastor Marcelo. Ele olha aquela situação daquela cidade, daquele povo, e fala: meu Deus, como é que pode isso, Senhor? Será que o Senhor não está vendo? E agora eu quero trazer aqui você para 2023 e dizer assim: será que você também não dizer assim: meu Deus, será que o Senhor também não está vendo a nossa situação? Mal acabou uma pandemia, tem gente que ainda está usando máscara, tem gente ainda pegando e até morrendo de Covid, tem sequelas do Covid que ainda estão trazendo muitas consequências às pessoas, e nós temos anúncios de guerras. E lógico, nós estamos, como eu falei, guerra na Europa, guerra no Oriente Médio, mas eu não sei se você sabe, tem uma tal de Heliópolis aqui em São Paulo, considerada uma das maiores favelas do Brasil, que costuma ter umas guerras lá. Tem o Morro do Alemão lá no Rio de Janeiro, que também costuma ter umas guerras lá. E tudo isso vai trazendo o quê? Fatores que vão fazendo com que o homem vai dizendo o seguinte: não tem esperança. Não tem esperança. O que eu posso esperar? Você vê que houve até uma mudança radical a nível de governo. Sei que é um assunto chato, que deu muita polêmica, né? De direita para esquerda, de esquerda para direita. Foi radical, né? De repente todo mundo foi para a direita, de repente todo mundo virou para a esquerda. Por quê? Porque está todo mundo procurando um melhor caminho. Provérbios 16:25, Salomão diz assim: ó, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Então nós sabemos que esse mundo que está procurando esse caminho tão bom, esse momento alegre, esse momento de viver pelo menos um pouquinho de felicidade, está caminhando para a morte. E Abacuque, de olho em tudo isso, indignado em tudo isso, ele começa a questionar Deus lá no capítulo 1. E como Deus, Números 23:19, Balaão, um profeta mercenário, mas Balaão tem lá um encontro com uma mula, não sei se você sabe disso, né? E às vezes a gente encontra umas mulas na vida, né? Fazer o quê, né? Que o Senhor possa usar as mulas para falar conosco, em nome de Jesus, né? E aí Balaão fica indignado, leva um susto com aquilo. E aí Balaão pronuncia uma coisa em Números 23:19 que eu adoro, que ele fala assim: que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele começou a boa obra, ele vai continuar. Então é por isso que eu e você temos que crer que ele vai avivar a sua obra. Ele vai trazer esse reavivamento que eu e você pedimos e tanto ansiamos. Irmãos, é muito curioso isso, porque a maioria das igrejas estão esperando o avivamento, né? Você vai, parabéns, pastor Marcelo, esse tema é o tema, eu acho que, né, pastor Santana, é um tema recorrente. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. É um clamor da igreja, a igreja está clamando: aviva a tua obra, aviva a tua obra. E às vezes a gente parece que esse avivamento ele é uma fórmula matemática, uma forma da física que vai trazer raiz quadrada, XYZ. Hoje lá no escritório nós vivemos uma experiência tremenda lá, né? Eu tenho 2 colaboradoras, e uma das colaboradoras, a Madalena, ela é da Igreja Assembleia de Deus, lá do Brás. E ela estava tão contente que ela falou que ontem ela assim,
ela ficou muito inspirada ontem. Ela falou: pastor, eu escutei hino ontem, cheguei em casa, coloquei o hino bem alto, até fiquei preocupado se a minha vizinha ia reclamar. E ela chegou lá no escritório toda alegre, cantando. Ela é regente lá na Assembleia. E aí eu falei: pronto, está aí o avivamento. Olha aí o avivamento que a gente tanto quer. Olha o avivamento aí, ó. Olha a Madalena vivendo o avivamento aqui no escritório de contabilidade e princípio. É isso o avivamento que nós precisamos viver. Esses momentos de alegria, esses momentos de felicidade. Mas como eu te disse, Abacuque não tinha motivos para se avivar. Porque o que ele estava vendo? Desgraça. O que ele estava vendo? Mortes, tristeza, dissolução, inflação. E aí ele começa a questionar Deus, como eu falei. Você pode ler lá o capítulo 1. São momentos de questionamento. E Deus não se cala. Aí no capítulo 2, Deus vem, Deus vem e já fala: meu filho, você não sabe de nada. Sabe o que vai acontecer? Abacuque 2, versículo 4. Deus fala assim: olha, o justo vai viver pela fé. Então eu cada vez mais, irmãos, nós como igreja do Senhor, que temos procurado ser justos nessa terra, nós temos que viver pela fé. Uma fé que talvez não vai trazer algumas explicações lógicas, né? O próprio autor de Hebreus, ele diz lá em Hebreus 11:1, de que a fé, olha só as palavras que ele usa, que é o firme fundamento das coisas que você não vê. Irmãos, como que eu tenho firme fundamento naquilo que eu não vejo? Eu cursei engenharia civil, fiz estágio até aqui no CDHU aqui. Dá para construir um prédio naquilo que você não vê? Você, para construir o prédio, você precisa do quê? Do firme fundamento. Aqui tem prédios que foram construídos sobre estacas de 14 metros de profundidade. Para chegar lá na nega, para chegar no ponto mais seguro, para aí começar a construir o baldrame, e aí você edificar o fundamento daquele prédio. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 16, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior vai se renovar todos os dias. Aí versículo 17 ele diz assim: porque esta leve e momentânea tribulação, olha os adjetivos que Paulo usa para a tribulação: leve e momentânea. Elas não vão se comparar ao quê? Ao peso da glória de Deus. Aviva a sua obra, Senhor. Aviva a sua obra, Senhor. Porque esta leve e momentânea tribulação, irmãos, pastor Santana até disse aqui, até falei para o pastor Marcelo, que era uma das coisas que eu estava até pensando em ministrar hoje aqui, que é: vai passar. Vai passar. Eclesiastes 1, né? Salomão diz que geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. Então você sabe que vai passar. Então talvez muitos estão sabendo o quê? Sentando e esperando passar. Aí você vai ver lá no livro de Ageu, capítulo 1, quando eles estão voltando da Babilônia, e lembra que aqui em Abacuque está em Judá, no sul, que depois vai ser assolado pelos caldeus, e lá no norte, em Israel, eles foram assolados pelos babilônios, e foram levados cativos. E quando eles voltam do cativeiro, aí Deus usa Ageu para falar com eles, dizendo o quê? Que eles estavam na inércia. Ageu capítulo 1 ele diz assim: olha, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês bebem, mas não se saciam. E aí vem o pior: e o vosso salário vocês colocam num saquetel furado. Um saco furado. E aí, lógico, como Deus não se cala e Deus não fica em cima do muro,
Porque ser ou não ser é uma pergunta que eu fiz para nós aqui. Para Deus não tem essa história de ser ou não ser, não. Ele é. Ele é. E aí lá no capítulo 2 de Ageu, Deus fala, olha, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. E aí quando o apóstolo Pedro então diz que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e aí Jesus diz para ele, bem disseste Simão Pedro, mas isso não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Então Jesus já traz o aspecto revelação, que aí não tem o que discutir, é a revelação e ponto. Foi Deus quem disse, foi Deus quem revelou. E aí eu não vou discutir com você. Às vezes teve irmãos que lá no Ministério Casa de Zaqueu, como eu falei para vocês, estão completando 1 ano. E chegou um grupo lá para mim, um pessoal falou, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Deus está me chamando, Deus está me dizendo. Eu falei, cara, mas não quero nem conversar contigo. Se Deus está te falando isso, filho, vai embora. Vai embora. O que você vai ficar fazendo aqui? Ué, é Deus que está falando com você. Então quando Deus fala, irmãos, acabou, não tem conversa, não tem discussão. E aí Jesus fala para Pedro que foi Deus quem revelou para ele. E aí Jesus dá aquela missão que é hoje para nós. Jesus fala, olha, Simão Pedro, você vai edificar a minha igreja. E sabe o que vai acontecer? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aviva a tua obra, Senhor. Então eu creio, irmãos, que nós como igreja do Senhor, mesmo em pandemia, mesmo em guerra, mesmo com inflação, mesmo com essa desgraceira toda que Abacuque está relatando no capítulo 1, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Hoje quando eu cheguei aqui, pastor Marcelo, os irmãos até por causa do meu problema de mobilidade, até falaram para mim, qualquer coisa tem um elevador. Chique, irmãos, tem elevador aqui, viu? Te mete, né? Eu falei, não, eu vou pela escada mesmo, pode ser que eu vou pela escada, porque apesar do ditado ser que para baixo todo santo ajuda, aqui para cima todo santo ajuda, né? Mas lá no pastor Santana também, para subir no púlpito dele lá, eu preciso de um santo lá que me ajuda toda vez lá, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, aí Pedro então recebe de Deus aquilo ali. Só que gera um certo tititi entre os discípulos. Aí Mateus 16, 24, Jesus diz assim, acabou. Vamos fazer o seguinte, quem quiser vir após mim, só uma dica para você, eu estou indo na frente, Jesus já disse. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí me siga. Então você está entendendo como é o ministério? Você está entendendo como é ser crente? Como é buscar o tal do avivamento? Tem que negar a si mesmo. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão diz, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Então às vezes nós sabemos que o nosso coração, né, Jeremias 17, versículo acho que 9, ele diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então o meu coração, ele é enganoso. Meu coração às vezes me diz coisas que eu até acho que dá para ir, dá para fazer. Mas não dá, não dá. E aí eu percebo que eu tenho o quê? Que eu tenho que voltar atrás e entender de que eu dependo do Senhor. De que eu preciso do Senhor para prosseguir. E aí Pedro então, nessa turma toda que recebe essa mensagem de que tem que negar a si mesmo, que tem que tomar a sua cruz, Pedro resolve fazer isso. Lá no capítulo 3 de Atos, já começa ali uma grande maravilha, e há uma cura maravilhosa lá na porta do templo, né? E depois começa, irmãos, não pensa que está tudo bem não, a perseguição está comendo solta. Anás, Caifás estão lá, né? Já logo lá, o imperador Cláudio, capítulo 12, 11, 12, aqui para frente de Atos, ele vai mandar matar Tiago, que é um dos primeiros que morre. Tiago morre à espada.
Enquanto isso, Pedro estava sendo o quê? Preso. Pedro estava preso. E o texto nos revela de que a ideia do imperador era fazer uma festinha. Era fazer algo como se fazia naquela época, né? Pão e circo. Trazer alegria para o povo. Então, provavelmente, eles iam fazer algum tipo de sacrifício com Pedro, para trazer aquele auê, aquele auge, que o povo dizia, né? Que o imperador fazia assim, né? Então, olha só como era a situação da igreja nessa época aqui. E aí, Estevão é morto, lá no capítulo 6, primeiro mártir. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que o Espírito Santo ia vir sobre eles. E aí Jesus diz uma palavra muito, ele diz assim: e vós sereis minhas testemunhas. E essa palavra testemunha no original do grego ali no versículo 8, é a palavra mártir. E você sabe que o mártir é aquele que morre. Quando você assiste o filme, e o filme tem um cara que é o mártir, ele vai morrer. Porque não tem como ser mártir se não morrer. Então, os apóstolos já receberam a mensagem de Jesus, dizendo: vai, a obra tem que ser feita, aviva a tua obra, Senhor, mas vocês vão correr o risco de morte. E eles vão. E aí já começa um a ser morto ali, o outro a ser morto ali, o outro é preso ali. João, meu Deus do céu, João é preso, era o mais novo, né? João era o mais novo. Em plena praça também, num espetáculo, ele é jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. E aviva a sua obra, Senhor. E aí João é avivado, irmãos. E dentro do avivamento que Deus dá a João, sabe o que acontece? João sai lá todo melado de óleo vivo. Irmãos, isso deve ter sido uma coisa assim, tremenda. Eu não sei se você já viu alguma pessoa pegar fogo. Alguma pessoa... Eu já tive uma queimadura muito séria uma vez, na região aqui do tórax. E é terrível. Porque a pele, ela pururuca. Não sei se você sabe essa expressão, né? Essa expressão nossa lá dos mineiros, né? Ela pururuca, né? Ela vira pipoca, ela vira bolhas. Então você imagina o que é você ser jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. E o óleo ainda tem aquela propriedade física dele que ele gruda. E João passa por essa. Aí João sai de lá, com o povo estático, o povo todo desesperado por ver aquilo. E aí o imperador, percebendo que a coisa falhou, que o espetáculo que ele queria dar saiu errado, ele pega um soldado e fala: olha, pega esse cara aí e isola ele lá na ilha de Pátimo, para que todo mundo, sabe o que? Esqueça dele. Porque se esse cara ficar andando por aqui, eu estou perdido. Esse cara vai ter um poder muito grande. E aí João é isolado para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor quer avivar a sua obra. João é isolado na ilha de Pátimo, irmãos. Entenda um dos aspectos do avivamento do Senhor. João é isolado. Eu fico imaginando que ninguém parou assim e falou assim: não, mas espera aí, João, você vai ter que primeiro ser curado, vai ter que passar aí umas pomadas, você vai ter que fazer uma fisioterapia. Não, irmãos, levaram ele para a ilha de Pátimo. E você sabe que um preso naquela época, ele não tinha sustento. O preso tinha que alguém sustentar ele, porque senão ele morria de fome. E João, sendo levado para a ilha de Pátimo, ele ficou dependendo lá da caridade dos soldados. Mas o Senhor quer avivar a sua obra. E Ele precisa de pessoas como João, como eu e como você, que estão dispostos até mesmo ser jogado dentro de tacho de óleo fervendo, para prosseguir. E aí
Pedro continua prosseguindo com o ministério, com aquela dificuldade, com aquela perseguição, né? Como eu falei, Anás e Caifás eram dois homens terríveis, dois homens da igreja, do clero, que tinham autoridade, que tinham respeito pelo povo. E aí eles pegam a Estevão, como eu disse, Estevão é morto, apedrejado. E isso traz um grande temor. É natural, irmão, sabe? Naquilo que nós somos homens, né? Isso é natural acontecer, né? A gente tem um pouco de medo em alguns momentos, né? E aí, com esse temor que traz, o texto aqui nos revela que eles resolveram dar quase um passo para trás. E dizem o quê? Que não se anunciou mais o Evangelho. O Evangelho não foi mais anunciado. Porque como é que você vai falar para fazer parte de uma situação que vai te levar à morte? Hein? Como é que você vai convidar o cara para vir fazer parte da sua equipe, sendo que ele vai correr o risco de perder a vida? Mas o Senhor quer avivar a sua obra. E avivando a sua obra, Ele vai ter pessoas que não vão temer nada. 1 João capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então eu e você temos a rica oportunidade de vivermos ao avivamento do Senhor. De que o avivamento do Senhor chegou na minha e na tua vida. Porque eu e você estamos aqui perseverando. Porque eu e você estamos aqui para dizer, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Mas diante desse medo que a igreja teve, e eles indo, prosseguindo, eles foram parar na cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia, começou-se alguns gregos a quererem ouvir a palavra do Senhor. E aí eles começaram a anunciar. E por isso, inclusive, que o Novo Testamento, principalmente, tem um grande aspecto dele, ele foi escrito todo em grego. Por isso que quando a gente fala que tem que estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho, é importante. Porque tem alguns conceitos do original do grego, que é muito bom você conhecer. Que é muito bom você ter a ciência dele, porque ele traz um outro nível, a revelação. Lembra que eu falei da revelação? Conhecendo o grego, nós vamos ver que Deus tem um outro patamar para falar conosco. Quando a gente vai lá no original do grego e busca o conceito. E aí, essa igreja persevera, essa igreja permanece, aqui ó, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição sucedida por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quase que deram um passo para trás. E dar um passo para trás não tem como avivar a obra do Senhor. A obra do Senhor só será avivada quando eu e você dermos passos para frente. Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficam, sigo em frente para o alvo que me é proposto. Então eu e você temos que ter alvos na nossa vida. E essa igreja tinha um alvo muito grande, de levar a palavra do Senhor à frente, de levar o ministério, de estabelecer o reino de Deus na terra. Oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Esse era o grande desejo dessa igreja. Olha aqui, versículo 20. E havia entre eles varões de Chipre e Cirinéia, e os quais entraram e anunciaram ao Senhor Jesus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu no Senhor. E chegou a fama desta igreja aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a Barnabé até Antioquia. Oh, aviva a sua obra, Senhor. Enviaram a Barnabé. Que nós possamos ser os Barnabés do dia de hoje.
que ao sermos enviados, vamos levar o avivamento. Porque nós lemos aqui, você viu as qualidades, né, de Barnabé, né? Versículo 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Homem de bem, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, pastor Marcelo. Esse homem é um homem avivado, irmãos. Esse é um homem que, se você for falar para ele que está em guerra, ele vai dizer: eu tenho paz para levar para a guerra. Esse é um homem que, se você for falar para ele que existe fome, ele vai dizer o seguinte: eu tenho alimento para levar lá. Esse é um homem que, se você for falar assim que não tem dinheiro, ele vai dizer que ele tem ouro e prata para levar para lá. Porque nós temos que estar na contramão desse sistema, para que o avivamento alcance o mundo, para que o avivamento alcance a igreja. E aí no versículo 25, vem o grande ser ou não ser. Porque 25, e partiu Barnabé para Tarso, buscando a Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Versículo 26. E sucedeu que durante todo um ano reuniram-se naquela igreja, ensinando a muita gente, escola bíblica. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Ser ou não ser, eis a questão. Se agora já era difícil, agora tinha até nome: cristão. Quem que é aquele lá? Lá vai passando um cristão lá, vamos tacar umas pedras nele. Que é aquele lá? Aquele lá é um cristão. Vamos levar preso para a cadeia. Quem que é aquele lá? É um cristão. Vamos tomar as coisas dele. Ser ou não ser, eis a questão. E quando eu e você entendemos que o avivamento vai vir a partir do momento que nós quebrarmos esse paradigma, de entendermos que por mais que as coisas estão dizendo não, nós podemos prosseguir no Senhor, sim. Pastor Edson falou aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Mas 1 Coríntios capítulo 15, eu gosto dele de uma forma muito grande. Eu gosto de começar lá no versículo 53, quando o apóstolo Paulo diz assim: é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quer dizer, tchau carne, adeus carne. Aí ele vai dizer: e quando aquilo que for mortal se revestir de mortalidade, e aquilo que for corruptível se revestir de incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que diz: tragado foi a morte a sua vitória. Onde está a morte a sua vitória? Porque a vitória não pode ter vitória, a morte não pode ter vitória diante de um avivamento. O avivamento é o desfibrilador. Eu tive uma parada cardiorrespiratória, eu tive que ser desfibrilado para voltar a viver. E o avivamento vai ser isso, na minha e na sua vida espiritual. Corre lá e leva para a UTI. Por quê? Porque está morrendo espiritualmente. Aí chega lá, dá um avivamento nele. Aí ele desfibrilha, ele vive e aviva, Senhor, a tua obra. E eu e você como igreja precisamos estar cada vez mais vivendo isso. E eu já tive a oportunidade de viver isso através do louvor dessa igreja nesse momento. Através da alegria que foi contagiante aqui com a chegada dos irmãos, através do carinho que vocês tiveram. E eu tenho certeza que isso vai ser a grande força do avivamento na igreja. Vai ser isso que vai trazer o avivamento para a igreja. Você pode ter lá o seu jeito, a sua maneira, que você gosta às vezes das línguas estranhas, você gosta de pular, você gosta de sapatear, você gosta de gritar, você gosta de dançar, aleluias. Né? O autor de Hebreus diz lá que ele fala que é a multiforme do Senhor. São várias formas. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos, isso graças a Deus, isso já amadureceu na minha vida. Eu já tive alguns preconceitos no passado, né? Alguns preconceitos no passado, em que algumas coisas pareciam ser demais, outras pareciam ser infantis. Irmãos, deixa o menino girar. Deixa o menino girar. Deixa Deus usar, irmãos.
E aí nós vamos receber de que forma? Da melhor forma possível. Por quê? Porque pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Imagine você, uma igreja que vem sendo atacada, que vem sendo ofendida, uma igreja que vem sendo diminuída, perseguida, e agora não. Agora tem um nome. São os cristãos. É a Igreja Assembleia de Deus, que não começou ontem, está há 29 anos dizendo: eu vou prosseguir. Eu creio no avivamento. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu tenho certeza que eu e você vamos perseverar nisso, amém? No livro de Isaías, capítulo 55, eu quero estar terminando essa mensagem. A palavra de Deus diz algo muito, muito tremendo, que é bem coisa da graça de Deus. Eu estou falando de Isaías, Velho Testamento, mas eu tenho que falar da graça de Deus. Coisas assim, improváveis, né? A graça de Deus no Velho Testamento, sendo que o Velho Testamento nós sabemos que operava era a lei. Mas em Isaías 55, ele diz assim: ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Me explica isso, pastor Marcelo. Alguém consegue comprar sem dinheiro? Ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Deixa o homem mau o seu caminho e busca ao Senhor. 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E aí ele traz no 55:8 um dos grandes problemas. Ele fala assim: ó, mas os teus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos são muito mais altos que os teus. Irmãos, às vezes a gente pensa pequeno demais. A gente pensa pequeno demais. A gente tem que entender que a gente serve um Deus grande. E um Deus que está disposto a fazer isso, a ressuscitar pessoas, a trazer cura, a trazer prosperidade, a trazer salvação e a trazer um avivamento. E aí ele continua dizendo algo também que é algo tremendo. Ele diz assim no versículo 10, Isaías 55:10, ele diz: olha, assim como a chuva que cai para regar a semente daquele que planta. Olha só, a chuva que cai para regar a semente daquele que planta. Então eu não plantei, a chuva vai cair e não vai regar a minha semente, vai virar lama. Aí 55:11 ele diz assim: porque a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o que me apraz, diz o Senhor. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Aviva a sua obra, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Graças a Deus, aleluias. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer neste momento. Quero profetizar o teu avivamento nesta igreja. Quero te profetizar o avivamento nesta geração, Senhor. Sabemos, ó Pai, que os dias são difíceis, os momentos são difíceis, ó Deus, mas o Senhor está conosco. O Senhor tem sido nossa força, a nossa força, Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, que nós vamos ser fortes como o Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor. O grupo de louvor está chegando aqui. Eu gosto muito de cantar uma música e lá na igreja os irmãos até brincam e falam que é a minha música. Não é minha não, tá? É do Ministério Apacentar. Mas ela diz o seguinte, que quando tudo diz que não, sabe de nada, inocente. Quando tudo diz que não, tem uma voz que ela diz que eu posso prosseguir. Vamos cantar isso, amém? Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, a minha vida. Aviva, Senhor, a Tua vida, amém? Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus.
Aleluias. Tudo diz que não. Oh, Senhor, às vezes está tudo dizendo não. Oh, nos encoraja, Senhor. O avivamento chegou. Tudo diz que não. Até parece. Vai se abrir sim, vai se abrir sim. Oh, sei que estás comigo, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Aleluia, aleluia. Só mais uma vez. Aleluia. Quando tudo diz que não. Recebe aí agora. O que tem dito não para você? Quando tudo diz que não. O que tem dito não para você? Ser ou não ser? Sua voz me encoraja a prosseguir. Sua voz está me encorajando, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Quando tudo diz que Pode tudo dizer não, não. ou parece que o mar não Parece, vai mas se vai se abrir, abrir. Eu sei que não Eu sei que estás comigo, estou Senhor. só, e o que Eu sei que estás dizes sobre comigo. mim não pode se frustrar. Vem, Senhor, vem, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim o que eu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. E hoje é noite, Senhor, de recebermos o seu avivamento, Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E agora, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer pelo teu avivamento que veio, pelo teu avivamento que chegou, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, amém? Graças a Deus. Pastor Marcelo, aleluia, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Agradecer a Deus pela vida do pastor Valbert. Irmãos, Deus falou comigo. Não sei se falou com você, mas comigo Deus falou. Que honra, que prazer, que satisfação.